Você já ouviu alguém falar, você já deve ter ouvido, alguém falar que a missão do Bolsonaro foi abrir os olhos do povo brasileiro? Eu já ouvi isso várias vezes. Por diversas vezes eu cheguei perto de algum eleitor do Bolsonaro e falei, mas me fala, o que o Bolsonaro fez? Qual o legado do Bolsonaro? Aí ele fala, não, a missão do Bolsonaro foi abrir os olhos do povo brasileiro. E eu até salvei um comentário aqui de um bolsonarista, quer ver? Leia. Lula é irmão do... O Bozo nunca profetizou nada, ele somente abriu os olhos do povo brasileiro. Gravou? Segundo ele, é difícil engolir isso, o Bolsonaro abriu os olhos do povo brasileiro. Agora, eu vou continuar esse vídeo aqui e vamos provar aqui se foi o Bolsonaro mesmo que abriu os olhos do povo brasileiro. Eu vou mandar esse vídeo para ele e você também vai mandar para todo mundo que um dia chegar perto de você e falar, foi o Bolsonaro que abriu os olhos do povo brasileiro. Ok. Se você provar para mim que foi o Bolsonaro que conseguiu botar a empregada doméstica dentro de um avião e mandá-la para Nova York, eu fecho com você que foi o Bolsonaro que abriu os olhos do povo brasileiro. Se foi o Bolsonaro que colocou milhares de pessoas dentro de uma casa nova, um apartamento de 2 quartos com vaga na garagem, totalmente de graça através do Minha Casa Minha Vida. Se foi o Bolsonaro que fez isso, mostrou que era capaz de fazer isso no Brasil, eu entendo que foi o Bolsonaro que abriu os olhos do povo brasileiro. Seu filho tá fazendo o Enem, não tá? Semana que vem, próximo domingo, tem a segunda prova do Enem. Se ele for bem na prova, ele consegue se formar de graça através do programa ProUni. Se foi o Bolsonaro que inventou o ProUni, que criou o ProUni, eu acredito que o Bolsonaro abriu os olhos do povo brasileiro. Seu filho vai virar doutor e não vai ter que pagar nada. Se esse feito é coisa de Bolsonaro, verdadeiramente o Bolsonaro abriu os olhos do povo brasileiro, que era possível fazer um Brasil melhor. Ah, detalhe, se o seu filho for mal na prova do Enem, esquenta a cabeça não, ele vai virar doutor do mesmo jeito, porque tem um FIES. Basta ele querer. Assim como você vê nos jornais, diariamente, catador de lixo, filho de catador de lixo, que se formou, essa semana mesmo teve um, sem ter que pagar nada. Se o Bolsonaro foi capaz de realizar um grande feito desse na vida das pessoas, verdadeiramente o Bolsonaro abriu os olhos do povo brasileiro. Eu até entendo que o Bolsonaro abriu os olhos do povo brasileiro. O dia que uma latinha de leite, uma caixinha de leite dessa que custou R$9, ele abriu os meus olhos. O dia que o óleo de cozinha bateu R$13, para mim, nesse caso, ele abriu os meus olhos. É disso que o amigo está falando? Se foi isso, verdadeiramente, ele abriu os olhos de muita gente. Eu nunca vou me esquecer do dia que eu mandei encher o tanque do meu carro. Carrinho popular. E tive que pagar R$420. Essa semana, eu enchi de novo, pagando R$200. É disso que o amigo tá falando? Eu acho que eu entendi. O amigo tem até razão, verdadeiramente. O Bolsonaro abriu os olhos de muitos brasileiros. Você tem razão, amigo. Quando eu vi muita gente dentro da igreja fazendo sinal de arma, dentro da igreja, eu abri os meus olhos. Obrigado, Bolsonaro. Quando eu vi meu vizinho brigando com outro, meu irmão brigando com outro, minha mãe, pai contra filho, filho contra pai, verdadeiramente, Bolsonaro abriu os meus olhos. Tem razão, cara. Você tem razão. Desculpa, eu não tinha olhado nesse ponto de vista. E você que ficou até aqui, eu peço um favor muito grande para você, para compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Manda para frente mesmo. Deixa seu like, comentar aqui, deixar o coraçãozinho, comentar umas 3 vezes, vai ajudar muito o canal. Não esqueça de fazer isso, mande para mais pessoas, tá bom? Vamos embora combater junto a mentira. Faz o L,